Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Principal Asset Management do Brasil e hoje nós vamos falar da performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de fevereiro de 2026. Partindo um pouco do cenário top-down, foi um mês onde a gente percebeu bastante divergência na performance dos ativos de bolsa no mundo, tá? Então, quando a gente olha os Estados Unidos, você teve uma performance negativa de 3% no Nasdaq, 1% no S&P e o Russell 2000 chegou até a subir marginalmente. Tá? A gente começa a perceber muito questionamento sobre a rentabilidade desses investimentos em AI, mas mais do que isso, quais modelos de negócio serão disruptados pela inteligência artificial. Então, essa foi a grande temática, até por isso a NASA, que concentra grande parte desses ativos, né, teve uma queda pior do que a S&P e, por sua vez, do que o Russell. Tá? Por outro lado, e também colocando em contexto de todo o cenário conturbado do americano, do Trump, questão da Groenlândia, guerra no Irã e tudo mais, aquela tendência que nós vínhamos falando de uma realocação de capitais dos Estados Unidos para o resto do mundo, a gente claramente percebeu esse movimento continuando, um movimento muito forte de janeiro, continuando em fevereiro. Tá? Então, quando você olha as bolsas no mundo, emerging market, bolsas de emergentes subiram alguma coisa como 5%, Europa subiu também, subiu 4%, o Brasil subiu alguma coisa como 4%, a Ásia também teve uma performance muito forte, e quando a gente fala de fluxo para o Brasil, em janeiro tinha entrado alguma coisa como 25 bilhões de reais, e em fevereiro entrou mais 15 bilhões, já acumula quase 40 bilhões de reais nos 2 primeiros meses de 2026, contra alguma coisa como 25 bi em todo o ano de 25. Então, essa dinâmica continuou acontecendo no mês de fevereiro. Tá? Sob a ótica do Brasil, política interna, eu acho que vale a pena falar um pouquinho do cenário político. Chega a ser surpreendente como a popularidade do nosso presidente, do Lula, não consegue crescer, mesmo com todas as medidas que estão sendo tomadas, mesmo com a isenção de imposto de renda até os 5 mil reais, o que nos demonstra um pouco da nossa tese de que o desgaste do presidente Lula é muito mais estrutural do que conjuntural. Tá? Então, nessa dinâmica, a gente viu ao longo do mês uma série de pesquisas, de certa forma, consolidando a posição do Flávio Bolsonaro como o principal candidato da direita. Ele está crescendo substancialmente aqui nas pesquisas, e uma contínua queda de popularidade ou uma queda de popularidade, uma estabilização em patamares baixos da popularidade do nosso presidente, tá? O que reforça o nosso cenário de que a gente vai ver uma eleição extremamente competitiva, alguma coisa como 50, 55%, na nossa opinião, de mudança de cenário, de mudança de governo, mas extremamente competitiva. Por outro lado, a pena que a candidatura da direita esteja se consolidando no Flávio, porque eu acho que se fosse qualquer outro dos governadores, essa eleição já estaria muito mais definida. Mas, em suma, o cenário doméstico também é esse, é a parcela mais importante. Vou dividir agora com vocês alguns slides onde a gente vai falar dos fundos, dos detalhes dos fundos, tá? Vamos lá, começando aqui com Claritas Long and Short, a gente teve uma performance aqui de 1,5% no mês, 150% do CDI, acumulando 3,22% no ano, 148% do CDI. Em termos de utilização de risco, a gente tinha dado uma forte redução de risco aqui em dezembro e janeiro, a gente volta a alocar um pouquinho de risco em fevereiro, marginalmente, tá? Em termos de exposição bruta, ainda no patamar baixo, em torno de 40%, exposição líquida aqui na casa dos 10%.
Quando a gente olha aqui os principais destaques, claramente destaques aqui vindo das posições direcionais, a ação direcional com a contribuição de 17 basis points, a Copel 15 basis points e Track and Field com 12 basis points. Direcional, vale mencionar que tinha ficado bem para trás em janeiro, tá? Então ela recuperando toda a dinâmica do setor de baixa renda. É engraçado que ele ficou um pouco para trás em janeiro, mas toda a dinâmica do setor de construção civil, em particular baixa renda, nos parece extremamente favorável para o ano de 2026. Tá? E aqui pares contribuindo com 8 basis points e ação longa contra o índice com 20 basis points negativo. Aqui o destaque foi a Eco-Rodovias, uma posição relativamente nova na carteira, mas que calhou de ter um bloco de alguns acionistas do bloco de controles que terminou pesando um pouco. Tá? Em termos de quebra do breakdown do PNL, a gente vê aqui a atribuição ao longo dos últimos anos e desses 2 primeiros meses de 26, tá? Assim como a alocação de risco em cada uma das subestratégias. Quando a gente vem aqui para o valor, a gente teve um janeiro muito difícil, por mais que tenha sido uma alta nominal muito forte, a gente ficou atrás do IBX. Já em fevereiro, a gente ficou muito próximo do IBX. Tá? No ano, o fundo sobe 13% contra 17,30% do IBX. Olhando aqui, principais destaques no mês, Copel, Direcional, Suzano, Petrobras, Vivara recuperando um pouco do janeiro, que foi bem negativo, Itaú, Vibra e Vale, destaques negativos, Eco-Rodovia, já mencionei, Redditor e Smart Fit. No ano, principais destaques, finanças e bancos, petróleo e gás, elétricas, construção civil e mineração, além de distribuição de combustíveis. Destaques negativos apenas varejo. O que a gente fez aqui na carteira? A gente começou a dar uma leve reduzida em Petro em função da performance, tá? E voltei a aumentar aqui a Vale. Vale mencionar que nesse comecinho de março, com toda... Tô gravando aqui meados de março, tá? Esse código de fevereiro, mas já vou dar cenas dos próximos capítulos. A gente fez um aumento relevante aqui em petróleo como uma maneira de proteger o portfólio de toda essa questão geopolítica da guerra no Irã. Então a gente aumentou a exposição para algo como 10 e poucos % em petróleo, e ao longo do mês a gente saiu de ter apenas Petrobras para ter uma posição balanceada entre Petro e Prio. A gente começa também a reduzir um pouquinho a posição Itaú, foi uma contribuição relevante para o resultado. Tá? E Eco-Rodovias, a gente aproveitou esse bloco que eu havia mencionado, que pressionou um pouco as ações, para aumentar próximo de um tamanho que a gente gostaria de ter na casa dos 3%. Copel, a gente também aumentou marginalmente a posição, assim como Panvel. Panvel, na verdade, é uma posição nova que a gente não tinha no portfólio, uma posição que a gente vinha namorando há bastante tempo. Estávamos apenas preocupados com a questão da liquidez. É um ativo que tem uma liquidez um pouco menor do que a gente gostaria, tá? Apesar da gente gostar bastante do fundamento microeconômico e do setor. É uma posição que a gente já tinha no Long and Short, que é um fundo que tem um patrimônio menor, e teve nesse mês também um bloco de um fundo de private equity saindo do papel, e a gente aproveitou esse momento para iniciar uma posição aqui no Claritas Valor. Tá? E esse bloco também trouxe um efeito positivo de começar a melhorar a liquidez. Uma liquidez que já está rotando em patamares bem mais satisfatórios do que vinha até pouco tempo atrás. Tá? Com isso, a gente chegou até a alocar um pouco mais o fundo, saiu de 93% para 96,5%. O fundo tem rodado, na verdade, gente, muito mais próximo dos 95%. Tá? Às vezes bate a foto no final do mês, a gente está fazendo alguma troca no portfólio, ainda não comprou, mas assim, o fundo tem rodado mais próximo dos 95%. E com uma alta aqui no mês de 3,98%. Aqui só mostrando um pouco do filme.
desde dezembro de 2024, os grandes temas, como se comportaram em termos de alocação. Aqui o long bias, ele teve uma alta aqui de 3,86, acumula 12,39 no ano. Aqui um pouco a carteira do long bias, 22% de posições que derivam do long and short, put de Bovespa, um net de 89,7% em termos de exposição à bolsa, tá? E um gross de 106%. Aqui a abertura do resultado e do net exposure. É isso que eu teria para comentar, só colocando aqui em contexto o fluxo que eu tinha mencionado, tá? No ano, 26 milhões de reais até janeiro, fevereiro já foi aqui na casa de 15 bilhões de reais. Continuamos tendo resgate na indústria de fundos de ações, tá? E continuamos tendo recompra das empresas. É isso que eu tinha para dividir com vocês nesse momento, e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.